Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e nesse vídeo aqui eu vou estar repassando para vocês alguns dos erros que programadores iniciantes cometem para que vocês não venham a cometer os mesmos erros e consigam evoluir na sua carreira e no seu aprendizado com esses erros fora da equação. Perfeito? Então, se você está aqui como programador iniciante, não sabe muito bem como fazer as coisas e acha que pode estar fazendo as coisas um pouco do jeito errado, fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar os erros mais comuns para que você fuja deles e fique bem longe de cada um deles. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos para os conselhos. O primeiro erro que programadores iniciantes cometem é ignorar os fundamentos. Todos nós sabemos que quando nós começamos a programar, o que a gente quer é criar projetos. A gente quer visualizar, a gente quer ver basicamente o que a gente é capaz de fazer. Então a gente já vai em busca no YouTube de projetos prontos, a gente vê alguns vídeos ali, acompanha com o instrutor e ao final a gente tem efetivamente um projeto pronto, porque a gente seguiu o passo a passo. Porém, se você faz isso no início, sem nem saber a lógica de programação, para que funciona uma estrutura de condição, um if, um switch, ou uma estrutura de repetição, um for, um while, ou até mesmo a estrutura de uma orientação ao objeto, não sabe o que é uma classe, uma herança, propriedades, métodos e assim por diante, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode até no final ter um projeto porque você seguiu passo a passo ali com um instrutor. Porém, você não sabe efetivamente como realizar aquilo sozinho. E isso te desclassifica como um programador. Porque um programador é aquele que, além de fazer com as orientações, consegue efetivamente criar um projeto sozinho. Então, se você está num trabalho, as pessoas não vão te passar o passo a passo de como realizar ou solucionar um problema. Eles querem que você realize isso, que você, a partir de pesquisas, de conhecimentos prévios, da base que você construiu, você consiga realizar isso sozinho por você mesmo. Então, se você não tem os fundamentos, simplesmente pulou para projetos do YouTube, da Udemy, Hotmart, seja como for, sem saber os fundamentos, então basicamente você está desqualificado como programador e não vai conseguir realizar sozinho. Então saiba, é um processo um pouco mais lento, um processo um pouco mais chato, porque você não consegue ter uma visualização tão firme, tão fiel do que você está aprendendo, porém aprender as estruturas básicas e a base da programação é extremamente importante para que você efetivamente se torne um programador. Então busca aprender orientação a objeto, o que é uma variável, para que serve uma variável, as estruturas de repetição, as estruturas de condição, porque é através delas que você consegue estar construindo um projeto mais robusto. Todo projeto maior, o projeto que tem ali uma complexidade maior, precisou de uma base bem estruturada para que ele pudesse ser desenvolvido. Então tenha em mente que a base é extremamente necessária. E não é como se você não fosse conseguir realizar projetos com essa base. Você consegue fazer projetos mais simples e é necessário que você faça esses projetos. Porém, projetos voltados à base. Depois que você já tem a base bem estruturada na tua cabeça, tu vai para um projeto maior. Projetos como uma calculadora de console, projetos onde você consegue criar talvez uma tela de login, não com funcionalidade, mas ali você já aprende um HTML, um CSS, para conseguir saber como funcionam essas estruturas, então você já consegue criar isso. Temos vídeo desses dois projetos aqui no canal, então a gente tem vídeo de uma calculadora, utilizando JavaScript, HTML e CSS, temos uma tela de login com HTML e CSS, são projetos mais básicos que te ajudam a aprender a base de todo o projeto, e é aprendendo a fazer esses projetos mais básicos que você fomenta o seu conhecimento, a ponto de em um momento você conseguir fazer projetos mais robustos. Então não se esqueça dos fundamentos só porque você está no início. Tudo que você for aprender, você vai passar pela base, você vai passar pelos fundamentos. E programação não é diferente. E pelo contrário, é extremamente necessário. Segunda dica que provavelmente muita gente faz é copiar e colar sem compreender o que você está copiando e colando. Galera, é o seguinte, se você está num trabalho, está numa tarefa extremamente urgente, que precisa ser resolvida, porque está impactando altamente algum setor, algum usuário, algum solicitante, então é urgente que você solucione, e você encontrou na internet um trecho de código que colado junto ao seu código, funciona perfeitamente, resolve aquele problema urgente, só que você não entendeu 100% de como funciona aquele código, mas já sabe que ele não influencia mais nada no projeto, apenas resolve o seu problema, ok, você copiar, colar, solucionar, entregar para o solicitante e resolver aquele problema urgente. Sem problema nenhum.
copiou, colou um código que você não entende 100%, mas que você percebeu que ele não influencia em mais nada, apenas resolve o seu problema e conseguiu entregar ali aquela tarefa urgente. Isso acontece, vai acontecer no seu serviço, porque vira e mexe, quando estamos trabalhando em programação, surgem questões urgentes para serem resolvidas, onde a gente não pode se ater muitos a mínimos detalhes, a gente tem que efetivamente resolver o problema. Agora, mesmo nessa situação, é extremamente importante que depois de entregar a tarefa, você dê mais uma olhada naquela lógica, para entender como que ela funciona e por que ela deu certo no seu projeto. Esse tipo de conhecimento vai te ajudar para em próximos projetos você conseguir efetivamente resolver por si mesmo, às vezes sem precisar copiar ou colar, ou apenas para você saber como que aquela lógica funcionou. Vai fazer total diferença no seu conhecimento e, querendo ou não, você vai estar aumentando a sua bagagem de informações. Então é interessante você saber o que você está fazendo ali. Agora, se você está estudando, está criando um projeto pessoal, está com um problema que está surgindo, achou um trecho de código que funciona, é imprescindível que você entenda exatamente o porquê aquela lógica funciona, ou pelo menos 80% do porquê aquilo funcionou, porque dessa forma você vai estar efetivamente aprendendo. Se você está fazendo um projeto pessoal, eu acredito que o seu principal objetivo é exatamente aprender e desenvolver os seus conhecimentos. Então, para isso, você precisa entender o seu código, entender o que está escrito ali, entender o que você está copiando, por que você está copiando, por que quando você colou e rodou seu projeto ele funcionou. Então dê uma estudadinha na lógica, aprenda a entender a lógica de outros programadores, porque no serviço isso vai te auxiliar. Na maioria das vezes no seu emprego, você não vai criar nada do zero, você vai apenas prestar suporte para outras aplicações que outros programadores realizaram. E para isso, para prestar esse apoio, você precisa entender a lógica que aquele programador teve no momento de realizar algum trecho de código ou criar alguma lógica, porque só entendendo que você vai conseguir ajustá-la e melhorá-la, perfeito? Então você tem que ter essa prática de conseguir entender a lógica de outros programadores. E fazendo projeto pessoal, copiando e colando sem compreender nada do que você está copiando, não vai te auxiliar, vai apenas te atrasar. Seu cérebro vai estar condicionado a apenas copiar e colar algum tipo de trecho de código sem efetivamente entender o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. Isso é extremamente ruim, deixa o seu cérebro acostumado com o que é fácil. E programação é tudo e todas as coisas menos fácil. Então, leve essa dica para a vida, mesmo quando você já não for um programador iniciante. O próximo erro que programadores iniciantes cometem muito, é querer aprender tudo ao mesmo tempo. Então você pega 2, 3, 4 linguagens ao mesmo tempo e tenta aprender. Pode ter certeza que vai dar problema, você não vai conseguir aprender e não vai conseguir desenvolver nenhum projeto robusto com isso. O máximo que pode acontecer é você aprender a base, aprender a sintaxe de cada uma dessas linguagens. Como fazer uma condição em uma, como fazer uma condição em outra e assim por diante. Porém, apenas esse conhecimento não faz você arranjar um emprego e muito menos você ter a capacidade de criar projetos mais robustos. Então você precisa efetivamente focar em uma linguagem só, aprender todos os conceitos, aprofundar-se nela de acordo com que seu conhecimento vai fluindo. Então, existem várias áreas da programação. Você pode escolher ser do front-end, pode escolher ser do back-end, mobile, dados e várias outras áreas que você pode estar escolhendo. E cada uma delas possui linguagens específicas. Então, para o front-end tem ferramentas específicas para você utilizar, back-end tem outras, mobile e a área de dados, por exemplo. Então você tem que primeiro fazer uma pesquisa antes de começar a efetivamente estudar. Faz uma pesquisa, vê qual área dessas aí você se identifica melhor. Achou que se identifica melhor com back-end, por exemplo. Pesquisa quais são as linguagens mais utilizadas para um back-end. E daí escolhe uma delas e foca nela para aprender todos os conceitos. Verifica o que aquela linguagem consegue fazer e se ela está adequada com o que você pretende fazer no seu desenvolvimento. Após isso, você vai conseguir focar naquela linguagem e firmar nela especificamente. Isso vai te auxiliar a mais para frente conseguir criar projetos robustos, porque você vai ter um conhecimento firme, vai ter um conhecimento sólido e é isso que você precisa. Então, não foque em várias linguagens ao mesmo tempo.
Faça uma pesquisa antes, demore ali 1, 2 horas apenas para entender certinho onde você quer ir. Isso não significa que a partir do momento que você escolheu e fincou a faca em uma área, em uma linguagem, que você precise permanecer nela para sempre. Se você percebeu que não é aquilo que você quer, você pode fazer uma nova pesquisa, escolher uma outra área, uma outra linguagem e focar naquela ali. A questão é não trabalhar tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo e não vai solucionar os seus problemas. Pelo contrário, pode acabar te acarretando até mais. Como também um sentimento de descontentamento ao perceber que ao focar em várias você não consegue realizar nada e não consegue evoluir. Muitos programadores que não evoluem, que ficam estagnados, não conseguem desenvolver um projeto mais robusto, é justamente porque focaram em várias linguagens ao mesmo tempo e conseguem aprender apenas a base de cada uma dessas linguagens. Então, não cometa esse erro. Foque em uma linguagem e siga adiante. Próximo erro é desistir diante dos desafios e erros que você encontra no meio do caminho. Como programador iniciante, seja no seu projeto pessoal, seja no seu primeiro estágio, seja onde você estiver ali, que você precise colocar em prática seus conhecimentos de programação, você vai encontrar erros, você vai encontrar problemas, vai encontrar desafios, vai encontrar um monte de dificuldade no meio do percurso. Porém, você precisa ter o foco, a persistência de continuar buscando a resolução desses problemas e não desistir da programação. Erros sempre vão acontecer, mesmo quando você é programador iniciante, quando você é programador um pouco mais desenvolvido, um júnior, um pleno, um sênior. Os problemas sempre estarão ali. A única diferença é que os erros vão se tornar mais fáceis de se resolver com o tempo. Isso porque você vai ter anotações dos erros que você já teve, então vai ser mais fácil buscar respostas. Você vai acabar gravando alguns problemas, então aparece um erro específico, você já sabe mais ou menos como resolver. Então, basicamente, os erros eles se tornam mais fáceis de ser resolvidos, mas eles nunca desaparecem. Se você desiste no seu primeiro erro, você nunca vai ter a capacidade de resolver um erro mais facilmente, porque você não vai ter a manha de como tudo funciona, a manha de como realizar pesquisas para resolver problemas, não vai ter anotações, não vai ter absolutamente nada. Então você precisa ter o foco de acontecer um erro, acontecer um problema, você está pesquisando, não está conseguindo solucioná-lo, não desiste daquele projeto. Para um pouco, vai dormir, toma uma água, dá um descanso e volta no outro dia. Muito provavelmente sua mente vai abrir um pouco mais e você vai conseguir solucionar aquele problema. Então foque em não desistir. A área de programação ela é difícil, ela é complicada. Você precisa de muito esforço para estar conseguindo se desenvolver dentro dela, mas nada é impossível. Da mesma forma que fulano conseguiu, você também consegue, você tem que acreditar em você mesmo. Se você desiste, você está mostrando que não acredita em você mesmo e mostra que você não vai conseguir se desenvolver na área da programação. Então, se você como programador iniciante está cometendo qualquer um desses 4 erros que eu acabei de repassar, por favor, pare para que você consiga se desenvolver na área da programação. E se você como programador iniciante está querendo colocar um projeto no seu portfólio, no link na descrição tem um curso completo de uma aplicação em ASP.NET MVC, onde você vai criar um projeto do zero, um projeto grande, onde você vai conseguir criar empréstimos de livros, vai conseguir criar um CRUD, autenticação, sessões de usuário, rotas e diversas outras funcionalidades. Então, se você quer adicionar esse projeto no seu portfólio e conseguir ter um diferencial mediante aos recrutadores, não se acanhe a acessar o link na descrição, onde você vai ter mais informações com relação a esse projeto. É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e espero que vocês não cometam os erros que eu repassei. E se cometem, que parem imediatamente. Desejo todo sucesso na carreira de vocês, até o próximo vídeo, é isso, falou!